Olá! Você é multitarefas? Você se sente sempre esgotada? Você acha que não dá conta de tudo aquilo que precisa fazer? Você não se acha suficiente? Você dá muitos ouvidos à opinião dos outros? Você não se aceita como é? Você tem dificuldade de aceitar o próprio corpo? Você se critica o tempo todo? Pois bem, essa live é para você. Você é uma mulher e está em profundo desequilíbrio, mas nós podemos fazer alguma coisa para ajudar. Agora, não são só as mulheres que passam por isso. Essas características não são necessariamente femininas. Hoje, por exemplo, quando eu chegava em casa do trabalho, eu fui abordada por um conhecido que veio me procurar para tirar uma dúvida jurídica. Ele me falou o problema e eu logo falei, dei a resposta que ele queria ouvir. Mas, na verdade, ele começou a desabafar. Ele começou a falar de alguns problemas pelos quais ele atravessava ao longo de alguns anos. Ele começou realmente a se abrir. E ao se abrir, ele chegou a chorar. Detalhe é que esse homem não havia trocado mais do que meia dúzia de palavras comigo. Mas eu o acolhi. E eu senti que era isso que ele precisava. Falei algumas palavras que trouxeram, ou pelo menos eu queria que trouxessem, paz ao coração dele. Então, essa live de hoje é para acolher você. Você que está passando por uma fase difícil, você que vem enfrentando uma crise, você, por outro lado, que está entusiasmada com um novo projeto, mas não sabe bem se está tomando o passo correto, ou você que está vivendo um relacionamento e não sabe se está sendo valorizada, não sabe se aquilo está te fazendo feliz, não sabe se mergulha diante de várias experiências negativas do passado, ou você que não consegue vivenciar um relacionamento e acha que tem alguma coisa errada com você. Bom, então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Neme, eu sou astróloga védica e minha missão é levar um equilíbrio através do ensino da astrologia védica. Então, vamos lá. Esse programa é chamado de A Rota do Equilíbrio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a influência dos astros na obtenção do equilíbrio do universo feminino. Nós estamos aqui em pleno Dia Internacional da Mulher. Aliás, mulheres que me escutam, mulheres que estão aqui, feliz Dia Internacional da Mulher. É um dia importante, é um dia marcante para todas nós. Bom, então, vamos lá. No universo, nós sabemos que existem dois tipos de energia. A energia feminina e a energia masculina, energia positiva e negativa, energia yang e yin, yang e yin, chamem como quiserem. Na tradição védica, essas duas energias, elas são chamadas de Shiva e Shakti. Normalmente, tradicionalmente aqui no Ocidente, a gente costuma enxergar a figura da mulher como passiva, a figura do homem como ativa, É assim que a gente vê. Mas, na tradição védica, Shiva, ele é o grande yogi, ele é o meditador que fica por dias, horas, eras, parado no topo da montanha meditando, como algo latente, como algo ali prestes a ser criado, mas ele está ali, latente. Por outro lado, a energia Shakti, que é uma palavra que significa poder, ela traz um movimento à criação.
é ela que dá aquele impulso inicial para tirar Shiva daquela estagnação. E aí essa energia começa a se movimentar, começa a se mobilizar. Então, Shaktis do meu Brasil, Shaktis do meu mundo, vamos lá, nós somos a energia feminina que move esse universo. Mas a gente está falando de energia, nós não estamos falando de homens nem mulheres, isso não tem nada a ver com gênero, isso não tem nada a ver com opção sexual. Bom, então, vamos lá, por exemplo, no yoga, eu não sei quem pratica yoga, sabe, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, que nós fazemos muitos exercícios de lateralidade. Então, primeiro a gente faz para um lado, depois a gente faz para o outro. Tudo isso visa a equilibrar o lado masculino e o lado feminino de todos nós. Todos nós possuímos um hemisfério que é chamado de feminino, um hemisfério que é chamado de masculino. No corpo é a mesma coisa. Pelo yoga existem 2 canais energéticos que rodeiam a coluna vertebral, rodeiam o canal energético principal, que seria, né, como se fosse a espinha. Então, esses 2 canais energéticos, Ida e Pingala, eles possuem essas energias, masculina e feminina, fria e quente, passiva e ativa, e por aí vai. Então, todos nós possuímos essas 2 energias. E quanto mais a gente toma consciência delas, quanto mais a gente as aceita dentro de nós, as acolhe dentro de nós, mais nós atingimos o equilíbrio. Bom, então, esses trabalhos de equilíbrio, volto a dizer, eles não têm absolutamente nada em relação à sexualidade, tá? Então, existem homens que têm uma energia feminina mais forte. Não quer dizer que eles sejam mais femininos ou não, em termos de opção sexual. Podem ser ou não, isso não é um problema, isso é algo muito particular de cada um, né? Mas existem, é uma questão mais ligada à personalidade. Da mesma forma, uma mulher que tem a energia masculina mais dominadora. Isso acontece, né? É muito comum e não tem nada a ver com isso. Agora, quanto mais, volto a dizer, quanto mais a gente distribui a nossa energia para um lado ou para o outro, melhor para nós. Nós seremos pessoas muito mais equilibradas. Agora, vamos lá. Vamos traduzir isso, vamos trazer tudo isso para a astrologia védica, que é o nosso objetivo principal, o nosso foco principal aqui. Quando a gente fala em astrologia védica, a astrologia ela nunca se dissocia da mitologia, porque a mitologia é uma forma muito mais alegórica de fazer com que a gente fixe as informações, fazer com que a gente apreenda melhor tudo aquilo que os planetas, por exemplo, representam. Então fica mais fácil quando a gente coloca, por exemplo, uma personagem incorporando as características de um planeta. Então vamos lá. Então na astrologia védica nós temos 7 corpos celestes. Eu estou falando de 7 corpos, ou seja, eles têm massa física. Então, quando eu estou falando dos corpos celestes, eu não estou tratando de Rahu e Ketu, não estou tratando da cabeça e da cauda da serpente, eu não estou tratando dos nodos lunares, porque nós sabemos, e se você não assistiu a outros vídeos, inclusive dos eclipses, volta lá. Inclusive, eles 2 são ficções astronômicas, são planetas sombra, como a gente chama, né? São aqueles causadores dos eclipses. Então, a gente não vai tratar de Rahu e Ketu nesse momento. A gente vai falar dos corpos celestes, tá? E aí, os corpos celestes, eles possuem gênero. Vocês sabiam disso? Pois é. Os corpos celestes, aliás, voltando à mitologia, na mitologia, todos os planetas representam personagens masculinas, tá? Não é machismo, eles são personagens masculinas, todos eles têm esposas, têm, né, cônjuges, e têm filhos e tudo mais. Enfim, mas
alguns possuem energia masculina, outros energia feminina e outros dois energia neutra. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do planeta, melhor, do astro, do corpo celeste, que é feminino por natureza, que é a Lua, né? Então a gente tem dois astros que representam o feminino, a Lua e Vênus. Então vamos começar pela Lua. A Lua, ela fala muito da maternidade. Então, para mães, então a gente sabe, por exemplo, a natureza da nossa mãe e a gente sabe também da nossa maternidade, tá? E quando eu falo nossa maternidade, isso pode dizer respeito, por exemplo, à forma como a gente cuida das outras pessoas, tá? Então, uma mulher que não tenha filhos, ela ainda assim, ela possui essa qualidade de mãe dentro de si, maior ou menor, de acordo com as características da Lua, tá? Então, eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas isso quer dizer que a minha Lua, então, ela não está ativada? Não, de jeito nenhum, até porque eu, por exemplo, eu tenho 9 gatos. Então, esses 9 gatos, para mim, são como se fossem filhos. Eu tenho alunos e esses alunos, esses discípulos, eu acolho como se fossem filhos, aquelas pessoas que eu tenho por missão guiar por essa vida, e assim vai, né? Então, voltando, a Lua, ela representa a maternidade, como eu falei, né? Ou seja, a nossa mãe ou a mulher como mãe. A Lua representa também a nossa mente. Ela representa as nossas emoções. E então, a gente analisando as características da Lua, por exemplo, no mapa, a gente entende muito do nosso comportamento. Bom, a Lua, ela é o astro mais rápido no céu, tá? Então, em outra oportunidade, eu falei aqui também do zodíaco lunar, dos 27 signos lunares, que é uma peculiaridade da astrologia védica. Então, se você não assistiu, vai lá também, procura, que são as diferenças, né, entre a astrologia védica e a astrologia ocidental. Então, a Lua, ela percorre um signo lunar por dia, tá? E um signo solar a cada 2 dias e meio, mais ou menos. O signo solar são aqueles 12 signos que o pessoal aqui do Ocidente já conhece, né? Áries, Touro, Gêmeos e outros mais, né? Então, aqueles 12 signos, a Lua percorre um daqueles signos a cada 2 dias e meio, tá? Mais ou menos. Então, a Lua, ela é muito rápida e ela é tão rápida quanto os nossos pensamentos. Por isso também que ela é equiparada à nossa mente. A nossa mente, ela oscila o tempo todo. A nossa mente, ela tem fases, assim como a Lua. A nossa mente tem humores. E quando eu falo a nossa mente, eu falo na mente como um todo. Então, é o consciente e o inconsciente. Esses dois, a nossa mente como um todo, as nossas memórias, tá? Para quem acredita, inclusive, memórias de vidas passadas, tá tudo ali. O que a gente chama de samskaras, são aquelas impressões que a gente acaba trazendo do passado, né? E todas essas impressões, emoções, memórias, pensamentos, sensações, tudo isso que acaba nos fazendo viver no automático. Quando nós, então, estamos oscilando o tempo inteiro, sem parar para pensar naquilo que está nos influenciando, nós somos sérios candidatos ao desequilíbrio. Por isso, por exemplo, que a meditação é uma prática importante, porque a meditação, ela traz consciência do presente, ela traz lucidez, ela traz a capacidade de observar o nosso pensamento, observar a nossa mente, observar as nossas emoções e os nossos gatilhos. Mas não é só isso, tá? Se a meditação fosse a solução para tudo, então a gente viveria meditando. Não é bem assim, né?
A meditação é maravilhosa, mas nós precisamos também entender um pouco das características da nossa lua, por exemplo, no mapa, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. A lua no nosso nascimento, ela vai mostrar como é que o nosso emocional funciona também, né? Além da mente, né? Além dessas oscilações. E aí, vamos lá, coloquei umas colinhas aqui. Vamos, por exemplo, supor que a minha lua esteja num signo regido por Marte, tá? A gente sabe que Marte é aquele planeta agressivo, impulsivo, brigão muitas vezes, encrenqueiro muitas vezes, né? Marcianos não se ofendam, por favor, porque o marciano ofendido é um problema. Então, uma lua, um signo regido por Marte, é uma lua estressada, uma lua que se estressa muito fácil, é uma lua turbulenta. Então, essa pessoa, ela tende a ser, por exemplo, impulsiva, agressiva, não pensar muito nas consequências dos seus atos, agir e não pensar, né? Tomar decisões precipitadas e depois se arrepender, às vezes tarde demais. Essa pessoa, ela muitas vezes sofre. Ela sofre porque ela não consegue entender a razão de tanta turbulência. E ela vai no automático. Ela chega a lugares aonde ela não gostaria de ir. Quando então a pessoa entende as características dessa lua, por exemplo, ela consegue compreender a natureza da sua mente e das suas emoções. Opa! Então eu começo a saber a razão pela qual eu ajo da forma como eu ajo. Já começo a ter atenção. Essa atenção é muito importante. Na verdade, ela é o primeiro passo. É o primeiro passo para eu começar, então, a ir atrás daqueles gatilhos que me fazem agir no automático, ser tão impulsiva. Bom, eu não quero também fazer com que a pessoa se sinta errada por ser como é. De jeito nenhum. Nós somos o que somos. Mas, por outro lado, nós somos muito mais do que a nossa lua. A nossa lua, ela não pode nos definir. Ela é apenas uma parcelinha da nossa personalidade, do nosso ego. E ela pode ser, sim, trabalhada. Ela deve ser trabalhada. Aliás, a nossa mente precisa ser trabalhada. Ela precisa estar, de certa forma, sob o nosso comando, na medida do possível. Coisa mais difícil que tem é a gente comandar as nossas emoções, comandar a nossa mente, mas a gente precisa entender essa energia, de onde vem tudo isso, né? A partir dessa consciência, eu começo a me equilibrar, né? Só por entender tudo isso eu começo a me equilibrar. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu falei da lua, por exemplo, né, num signo regido por Marte, aquela lua agressiva, impulsiva. Vamos agora dar um exemplo de uma lua em conjunção com Saturno. Longe de mim querer generalizar, tá? Aqui são apenas exemplos, são alguns casos que podem acontecer, mas lembrando, tudo isso é relativo, a gente deve analisar em conjunto com outros elementos do nosso mapa, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa que tenha uma lua conjunta com Saturno,
é uma pessoa que pode ter assistido ao sofrimento da mãe. Pode ter uma mãe muito sofrida, de uma forma ou de outra. E aquele sofrimento foi absorvido por ela. Ela, então, passa a associar diversos fatores emocionais ao sofrimento. Ela pode achar, por exemplo, que a vida é dura, que a vida é sofrida. Ela pode ter uma visão mais pessimista, ela pode ter uma personalidade mais introspectiva, mais fria, até mesmo mais pesada. A visão da vida que ela tem é uma visão mais pesada. E aí, vamos lá. Se ela, então, passa a ter consciência disso, passa a entender isso, ela vai começar a observar, a relativizar, né? Como eu digo, por exemplo, que a Lua diz muito respeito à mãe, né? A Lua, ela pode indicar como a nossa mãe estava quando a gente nasceu. Ela pode indicar muito da personalidade da nossa mãe. E aí a gente começa também, por exemplo, até mesmo a observar a mãe. Para conseguirmos discernir quem é a minha mãe, quem sou eu, quais são as características da minha mãe que eu absorvi para mim. Eu começo a ter essa visão um pouco mais objetiva e crítica. E de repente, essa tendência que sempre me definiu de ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa fechada, ela começa também a se relativizar. A partir do momento que eu entendo a origem de tudo isso, eu começo a me abrir, eu começo a me trabalhar, eu começo a querer mudar esses padrões afetivos, esses padrões de pensamento. É fácil? Não, não é fácil. Mudar padrão de pensamento, mudar padrão emocional não é fácil. Não é apenas, vou pensar positivo. Não, não é pensar positivo. Eu vou parar com as minhas crenças limitantes. Não, não é tão simples, não é tão fácil assim. Não adianta a gente ficar com essa conversinha superficial que acaba por nos angustiar. Então, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, eu não consigo pensar positivo, eu não consigo acabar com as minhas crenças limitantes, então eu devo ser uma pessoa muito problemática. Isso só faz piorar. A consciência de quem somos nós e desses padrões, ela vai nos fazendo observar. A observação é o primeiro passo para o equilíbrio e é um grande passo, porque ela nos faz chegar ao momento em que damos um passo atrás antes de vivermos no automático. Vou dar um outro exemplo para você. Uma pessoa que tem a lua em aquário, tá? Aquário é um signo visionário, é um signo livre, mas é um signo também que muitas vezes apresenta algumas questões ligadas à autoestima. É uma pessoa que dá muito valor à comunidade, à sociedade, aos grupos. Muitas vezes eu até falo que o aquariano, né, seja de ascendente, de lua, ele é meio missionário. Só que às vezes ele exagera. Por quê? Porque ele quer ajudar a todas as pessoas. Ele quer salvar o mundo e ele se coloca em último lugar. Ele carrega o mundo nas costas e isso, por exemplo, pode refletir inclusive nas costas físicas.
ele começa a ter dor nas costas, ele começa a envergar porque ele está carregando mais peso do que deveria. Ele não está olhando para si. Isso acontece com muitas mulheres, né? Isso é uma característica muito feminina também. Porque tem a questão astrológica, tem questões filosóficas, questões inclusive sociais, né? De que é dito que nós mulheres temos que cuidar de todos. E não é bem assim. A gente tem que cuidar de nós também, né? E volto a dizer, estou falando claro para muitas mulheres, a gente está no Dia Internacional da Mulher, mas há homens com essas características também. Então, essas pessoas que vêm, por exemplo, com essa carga, esse peso de ter que se deixar em último lugar, são pessoas que vivem em desequilíbrio. O desequilíbrio é entre o eu e o você, o eu e o nós. Isso é importante, a gente entender até onde eu preciso cuidar de mim e até onde eu posso ir cuidando do outro, né? Eu tenho uma grande amiga que usa uma expressão que eu adoro repetir: anêmico não doa sangue. Então, aquilo que você não tem, você não pode dar. Primeiro, então, a gente precisa cuidar de si. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem essa lua em aquário, ela pode ter essa tendência a cuidar de todo mundo e esquecer de si. Quando ela se toca, quando ela descobre, opa, eu tenho essa lua, eu preciso estar atenta, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, dos meus projetos, que são tão importantes quanto os projetos dos outros. Aí eu começo a me equilibrar. O equilíbrio entre o que é meu e o que é do outro começa a aparecer, né? Bom, falei muito da Lua, né? Agora eu vou falar um pouco de Vênus, a maravilhosa. Vênus é o feminino encarnado, é a mulher, é a sedução, é também a espiritualidade, é também algo ligado à cura, dom de cura, fertilidade. Bom, então, ela é a sedutora, ela é a afetividade, ela é a espiritualidade, ela é o feminino. Então, a gente conhecer, por exemplo, a nossa Vênus no mapa, né? De homens e de mulheres, tá? Primeiro, a gente começa a entender os nossos padrões de relacionamento, né? Esses padrões de relacionamento, eles são saudáveis? Eles são doentios? Eu sou o dedo podre? Por que que eu sou o dedo podre? Ou eu tenho uma sorte danada? Tá sempre chovendo na minha horta, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de seduzir, eu tenho uma necessidade muito grande de agradar as pessoas ao meu redor, eu tenho uma necessidade muito grande de ter opiniões favoráveis ao meu respeito, eu fujo de críticas. Então, tudo isso é Vênus, né? E tudo isso é muito importante, né? Então, voltando, né? Aos exemplos. Eu gosto de trazer exemplos concretos para a gente ver o quanto a astrologia ela serve de um instrumento de equilíbrio. Primeiro mostrando, às vezes, o nosso desequilíbrio, para que a gente entenda o que fazer. Primeiro, o que notar, para depois a gente começar a se trabalhar, a se compreender e a tentar mudar os nossos padrões. Sim, por que não? É possível, é possível. Não é fácil, volto a dizer. Alguns são mais fáceis do que outros. Para algumas pessoas é mais fácil do que para outras. Mas é possível para todas. E eu digo isso porque eu vi. Basta querer e basta se dedicar, né? Se dedicar, inclusive, porque nós temos medidas corretivas, nós temos algumas
algumas medidas mesmo que ajudam na correção aí do estado, às vezes meio aflito desses planetas. Então, vamos lá, vamos continuar falando da Vênus. Um exemplo, a Vênus em Leão. Leão é aquele signo maravilhoso, regido pelo Sol, brilhante. O que a gente pode imaginar de uma Vênus em Leão? Adora um brilho, adora brilhar, né? Um brilho físico, né? De roupas brilhantes, de maquiagem brilhante, de bijuteria brilhante. E adora um palco, adora um flash, né? Adora um microfone, adora se destacar. É o feminino, é o poderoso, né? É o poder encarnado. Essa é a Vênus em Leão. Se ela estiver bem colocada, claro, às vezes tem um Saturninho ali para atrapalhar, às vezes, bom, mas em regra, tá? A gente está falando de uma forma bem simples. Essa Vênus em Leão, ela tem essa coisa de eu sou o que sou, goste de mim se quiser. É autoestima lá em cima, né? Sou a poderosa, sou a gostosa, aquela mulher que às vezes você olha assim, que tem alguma coisa ali que, sei lá, usa umas roupas meio over, ou que não é tão bonita assim, mas ela se acha e parece que ela faz todo mundo crer que ela é aquele poder, porque ela é o poder, né? Então, ela é puro feminino, ela é a sedutora, ela se coloca em primeiro lugar e ela não aceita nada menos do que isso. A pessoa com quem ela se relaciona precisa colocá-la também no pedestal e pronto, maravilhosa, né? A Vênus em Libra, por exemplo, né? A Vênus em Libra, ela é um pouco mais discreta. Ela é sedutora, ela é elegante, ela é charmosa na medida certa, ela tem bons modos, ela tem bom gosto, ela é normalmente bela, ainda que ela não seja bela fisicamente, mas ela tem uma harmonia, uma elegância que faz com que ela seja charmosa por natureza, né? Mas ela, por outro lado, ela dá profunda importância aos relacionamentos, ela pode dar profunda importância à sedução. Então, aquela mulher que precisa seduzir, sabe aquela pessoa? Aliás, eu tô falando de mulher, mas pode ser homem também. Eu conheci um homem que tinha essa Vênus em Libra, tinha outras questões do mapa, estavam bem desequilibradas, então ele tinha uma necessidade tão grande de seduzir, que chegava assim chegava a estar nervoso, sabe? Porque se entrava uma mulher no recinto, ele era heterossexual, entrava uma mulher no recinto, ele se impertigava todo, ele estufava o peito. E às vezes a Vênus em Libra, ela tem essa necessidade de seduzir e de agradar muitas pessoas. Claro que depende de outras condições no mapa, às vezes é uma certa insegurança, mas é uma Vênus muito bem colocada, tá? E que dá muita importância aos relacionamentos afetivos, é fato. E também a beleza, também o bom gosto, a elegância, a diplomacia, tá? Tem relação também com a justiça, mas a gente não vai entrar muito por esses meios. A gente está querendo falar mais de comportamento, de forma de agir, né? E aí, por exemplo, você pode ter uma Vênus aflita, uma Vênus que está numa casa onde ela está fraca, uma Vênus que está num signo onde ela está fraca, então uma Vênus de casa 6, uma Vênus em Virgem que está, como a gente chama, debilitada, sabe? Uma Vênus do lado de Marte, aliás, é o que a gente está vendo hoje, Vênus e Marte bem próximos. O que acontece? A Vênus, quando está muito próxima de Marte, ela tira, o Marte, né, tira totalmente o equilíbrio da Vênus. Porque a Vênus, ela tem uma tendência, a Vênus é um planeta que rege a água, o elemento água, né? E Marte tem muita relação com fogo. Então é a gente
acender uma chama do lado da água. O que vai acontecer? Ebulição, essa água vai ferver, né? Então, excesso de paixão, excesso de ciúme, excesso de energia sexual. E pode trazer também excesso de brigas de um relacionamento. Um relacionamento, ele por natureza, o amor por natureza, ele é tranquilo, ele é estável, né? Marte tira essa estabilidade. Marte traz essa paixão, traz ciúme, traz turbulência. Tira esse equilíbrio da Vênus. Então, uma pessoa que tem a Vênus do lado de Marte, para manter aí o exemplo que eu dei da Lua no signo de Marte. Então, Vênus, quando está do lado de Marte, por exemplo, ela fica extremamente passional. Ela faz escolhas impulsivas com base, por exemplo, na atração física e na paixão. E depois ela acaba se arrependendo. Ela acaba sendo muito ciumenta, muito possessiva, por exemplo, sabe? Explosiva nos relacionamentos. Pode colocar a perder, porque acaba sendo uma situação muito turbulenta, tá? Uma Vênus em Virgem, por exemplo, pode ter dificuldade em lidar com o feminino, pode se encolher um pouco, pode ter vergonha, sabe? Pode achar muito bonito uma mulher que se arruma, mas ela, não foi feito pra mim, então ela acha bonito. Porque se uma pessoa não achar bonito, né, quiser viver sempre de carinha lavada, de cabelinho curtinho, sem bijuteria, sem maquiagem, tranquilo. Mas eu tô falando, por exemplo, daquela mulher que gosta de tudo isso, que acha lindo um batom vermelho, acha lindo um brilho, acha lindo um cabelo comprido, acha lindo um vestido esvoaçante, mas não tem coragem de usar. Porque ela não lida bem com o feminino, ela não gosta muito de aparecer, sabe? Então, essa mulher, ela pode ter dificuldade em lidar com o próprio corpo, lidar com a própria sexualidade. Ela pode querer se encolher. Ou, no sentido de relacionamentos, ela pode ser excessivamente crítica. Ela pode colocar defeito no outro o tempo todo. Ela tem dificuldade de aceitar o outro, então ela tem dificuldade de aceitar a si mesma. E por aí vai. É uma linha de mão dupla, sabe? E isso acaba trazendo alguns problemas, alguns conflitos, às vezes solidão, né? A pessoa não sabe por que ela é sozinha. Às vezes a Vênus precisa de uns ajustes. Você precisa ter consciência do seu padrão emocional. Tem jeito? Tem jeito. Eu digo, tem jeito. A minha Vênus no meu mapa, ela é bem aflita. Ela é bem ferrada. Eu passei por muitos problemas de relacionamento na minha vida. E eu consegui superar muitos desses problemas. É perfeito? Não. Eu tenho sempre que estar vigilante. Eu tenho sempre que estar consciente. Porque eu tenho uma tendência, eu tenho um impulso que, se eu não tomar cuidado, esse impulso me leva para o automático. Me leva para os padrões passados. Então, a gente nunca se livra desses padrões. A gente aprende a equilibrá-los. Equilibrando esses padrões, equilibrando essas tendências, a gente vai equilibrando a nossa vida, né? Bom, e aí? Eu falo muito de equilíbrio, né? Porque, afinal de contas, essa é a minha missão, né? Trazer equilíbrio para as pessoas, trazer equilíbrio ao mundo. E o meu instrumento é a astrologia védica, não adianta, porque foi um instrumento através do qual eu consegui me descobrir, me conhecer, me aceitar e me equilibrar. Agora, uma observação sobre equilíbrio. A gente fala muito sobre equilíbrio e existe uma ideia errônea de que o equilíbrio, ele é uma linha reta. Uma linha bem estável, né? A gente imagina, sabe aquela pessoa que tá sempre assim? Essa pessoa é muito equilibrada. Não.
isso não quer dizer absolutamente nada, né? O equilíbrio é movimento. Uma linha reta que não se move é a morte. É um eletrocardiograma de uma pessoa que faleceu. Ele é assim, aquela linha reta, né? Um equilíbrio, ele se faz através de altos e baixos. Mas quanto mais próximo, quanto menos oscilação e quanto mais próximo dessa linha, melhor, né? Mas existem oscilações. Eu não sei se vocês já notaram, quando a gente está fazendo um exercício físico de equilíbrio, seja na prática de yoga, seja numa prática qualquer, até no crossfit, tá? Que eu pratiquei crossfit, acreditem, eu pratiquei crossfit. Você, então, está, vamos dizer, sobre um pé e o outro está levantado. Outra perna levantada e você está se equilibrando sobre uma perna. Vocês já repararam como o nosso pé, ele oscila o tempo inteiro? Se ele não oscilar buscando o equilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás, a gente cai. Então, essa oscilação é o equilíbrio, esse movimento entre todas essas frentes é o que gera o equilíbrio. Não o fato do pé estar plantado no chão. A gente, com esse movimento, a gente se equilibra. E a vida é assim. A gente deve ter o maior número de frentes possível. A gente espalha, né, várias frentes na nossa vida, como se fossem pés da mesa. E a gente busca entender cada um desses pilares. E a gente busca deixá-los mais ou menos ali, no mesmo nível. Um pilar diminui um pouquinho, como um eletrocardiograma que dá uma quedinha, mas o outro dá uma subida. E aí a gente vai nessa oscilação. Isso é equilíbrio. Eu ouvi, há um tempo atrás, de uma pessoa próxima a mim, que na verdade queria me ofender, não de propósito, mas queria me dar uma alfinetada, sabe? Mas eu não levo a mão. Eu sei que é uma pessoa que gosta muito de mim. E é uma pessoa que falou comigo: ué, mas você é equilibrada? Eu não vejo você como uma pessoa equilibrada. E aí eu parei para pensar justamente nisso. Esse equilíbrio de uma linha reta eu não tenho, nem vou ter, nem quero ter. Eu quero ter o equilíbrio de um eletrocardiograma de quem está vivo. Eu quero ter o equilíbrio daquele pé que está sempre buscando, né, o suporte. Então, isso é equilíbrio. Então, na astrologia védica, a gente pode dizer que essas várias frentes, elas precisam estar ali mais ou menos no mesmo nível. Por isso que no início, quando eu falei, né, de você, mulher, multitarefas, normalmente nós mulheres, né, essa é uma característica tida como feminina, nós somos multitarefas. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Alguns homens até que implicam com a gente, como que a gente consegue fazer tantas coisas, dar conta de tantas coisas. Bom, independentemente do fato de estarmos, às vezes, extenuadas e precisarmos de descanso, de repouso e de acolhimento, nós temos esse dom de criarmos vários pilares. Então, às vezes, nós nos sentimos exauridas, nós nos sentimos desequilibradas, mas, na verdade,
nós temos que ter em mente que toda essa oscilação, ela é importante. Ela não pode nos derrubar. O pé da mesa, ele não pode ser cortado, mas ele pode eventualmente precisar de um calço. Ele pode eventualmente dar uma bambeada na mesa, né? E assim é a nossa vida. Mas a partir do momento que nós conseguimos entender no nosso mapa, por exemplo, né, o papel de cada um desses planetas, o comportamento de cada um desses planetas, a gente consegue então entender, né, como é que a gente se comporta naquele pilar da nossa vida, relacionamentos, naquele outro pilar, prosperidade financeira, naquele outro, família, nesse, espiritualidade, no outro, intelectualidade, e a gente vai rodando e rodando. Então, é importante que a gente entenda o papel de cada um desses planetas. E hoje, o que eu trouxe para vocês foi justamente esses planetas femininos, né? O quanto somente da análise desses dois planetas a gente consegue perceber tanto dos nossos padrões. Imagina se a gente analisar 7 planetas, 7 corpos celestes. Imagina se analisarmos 9 planetas, colocando Rahu e Ketu, os nodos lunares juntos. Se a gente colocar mais um elementozinho, que é importantíssimo, o ascendente, o quanto que a gente consegue entender mais sobre nós mesmos. E entendendo, a gente consegue identificar gatilhos. Identificando gatilhos, a gente consegue se antecipar a eles. E muitas outras situações, né? Então, nesse episódio de hoje, eu trouxe, só relembrando, né? As energias que nós temos no universo, feminina e masculina, que nós temos dentro de nós, seja no nosso corpo físico, seja no nosso corpo energético. Na tradição védica, esses dois elementos, essas duas energias são chamadas de Shiva e Shakti. Shiva, que é a energia masculina, Shakti, a energia feminina, sendo que Shakti representa poder, é a tradução, né, dessa palavra em sânscrito é justamente poder, ou seja, o quanto nós somos poderosas, o quanto essa energia é importante para a criação do mundo, criação do universo, né? O quanto existem os corpos celestes que são que têm energias femininas, outros energias masculinas, outros então energias neutras. E aí a gente fala, o que é energia neutra? É, por exemplo, a energia que muda de acordo com o planeta que está do lado. Mercúrio, por exemplo, né? Ele é aquele planetinha que, se ele está do lado de um planeta masculino, ele se comporta como planeta masculino. Se ele está do lado de um planeta feminino, ele se comporta como planeta feminino. Ele é meio Maria vai com as outras. Mas então, essas duas energias presentes no nosso mapa falam muito sobre essas energias também na nossa vida, também no nosso corpo físico, né? E particularmente em relação à Lua, que representa a maternidade, que representa as emoções, que representa a mente, padrões de pensamento, padrões até de comportamento, o automático, a oscilação de pensamentos, né? Então a Lua representa tudo isso. Dei alguns exemplos, né, de Lua em signos de Áries, em signos de Marte, Lua junto com Saturno, Lua num signo como Aquário, que pensa mais nos outros do que em si. Quais são os padrões de comportamento dessas pessoas? Depois eu falei de Vênus, que é o feminino, que é a prosperidade, que é a fertilidade, né? Que é a sedução, que são os relacionamentos. Como é que é o meu padrão de relacionamentos? Um exemplo, mais uma vez usando Marte, Vênus com Marte traz paixão, né? Traz muito fogo, impulsividade, ciúme, brigas,
né, no relacionamento, a Vênus, por exemplo, em Libra, que fica mais equilibrada, que fica mais sedutora, que fica mais elegante. Uma Vênus em Virgem, que fica mais crítica, que lida, de repente, de uma forma não tão saudável com o feminino. E outras mais, né? Falei da Vênus em Leão poderosa. Enfim. Então, tudo isso eu trouxe só como ilustrativos do quanto que os astros influenciam o universo feminino, né? E o quanto eles podem trazer o equilíbrio ou tirar o nosso equilíbrio. E o quanto que nós, conhecendo essa situação, conhecendo essa circunstância, a gente pode, sim, corrigi-la, né? Então, bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que de repente podem tirar proveito desse conteúdo, pessoas que precisam de repente de ajuda, ou pessoas que tenham interesse em astrologia védica, que querem estudar, que querem se aprofundar, né? E se você também tiver algum comentário a fazer, se você gostou, se você quer falar um pouco da sua experiência, ou se você quiser, por exemplo, dar ideia de algum assunto que você quer ver tratado numa outra live, fique à vontade, sinta-se à vontade. Eu adoro interagir, eu adoro conversar. Acho que dá pra ver, né, que eu sou uma pessoa comunicativa, nem sempre fui assim, mas enfim. Então, eu gosto muito de saber o feedback de vocês, de entender o quanto que essas nossas conversas, elas impactam a vida de vocês. Então, isso pra mim é muito importante, isso pra mim é motivador. Tá? Porque, como eu disse, se a minha missão é levar o equilíbrio à vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas, eu quero saber também em que mais eu posso ajudar, o que mais eu posso fazer, né? Então, agora, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Se vocês quiserem também é só me falar que eu tô aqui, né? Deixa eu ver. Tem alguns comentários. A Aline Xavier, ela estava perguntando, da Vênus domiciliada em Libra, na casa 6 fica debilitada. Não. Ela, muito bem, Carol já está respondendo, mas não é. A Vênus em Libra, ela está muito forte, tá? Ela está muito forte, ela está muito bem. Mas na casa 6, ela está numa posição muito negativa, que é chamada de Marana Karakistana, tá? Vocês não precisam saber disso. MKS. E então a gente precisa só olhar de um lado e de outro. A gente pesa todos os outros elementos. A gente não vê tão somente a Vênus em Libra na casa 6. A gente, para ter uma análise um pouco mais aprofundada, é interessante a gente ver o contexto geral. Mas, de qualquer forma, essa Vênus domiciliada em Libra, ela traz relacionamentos, tá? Ela pode trazer, por exemplo, relacionamento no trabalho, sabia? Ela pode trazer. A casa 6 tem muita relação com o trabalho. Agora, os relacionamentos podem ser um pouco difíceis, tá? Você pode não ter um relacionamento tão fácil assim. É uma questão ainda que traz obstáculos, tá? Mas nada grave, não traz nada grave, tá? Carol estava falando, por exemplo, da Vênus em Leão, Madonna. Exatamente isso, né? Aquela mulher poderosa total, né? Carol detesta essa frase de dedo podre. Pois é, eu também, Carol, mas durante muitos anos eu tive essa crença de que eu tinha dedo podre, e tinha mesmo, tá? Acho que corrigi. Vamos ver, né? Tomara que sim. Mas pelo menos eu já consigo me relacionar e já tenho consciência de muito do que eu faço, do que eu fazia, dos meus padrões de comportamento, sabe? Não era só o universo que estava me mandando situações de sofrimento. Eu contribuía com um padrão que eu não conhecia, eu não conseguia enxergar. Eu só consegui enxergar com a astrologia védica. E aí, a partir daí que eu me equilibrei, tá? Não vou dizer que a vida é perfeita. Eu não vou dizer que a questão de relacionamento é perfeita na minha vida. Mas eu já consigo enxergar muito, já consigo dar um passo atrás antes de fazer
tomar algumas iniciativas das quais eu posso me arrepender de novo depois, né? A Samantha perguntou se a live vai ficar salva. Sim, fica sempre salva, né? Aí Carol estava falando, acho que ainda quando eu dizia sobre a lua e a maternidade, né? Porque essa mãe pode ter 3 filhos e cada filho vai ter um comportamento da mãe a partir da lua que está no mapa dele. É verdade. Então, existem, por exemplo, filhos da mesma mãe, né? A mãe engravidou em momentos diferentes, ela estava com o emocional dela, estava num momento de vida dela bastante diferente, bastante peculiar, e isso acabou trazendo influências diretas na vida do filho. Claro, tem questões kármicas, tem muita coisa aí, mas assim, a gente nem entra tanto, nem se aprofunda tanto nesse momento, né? A gente consegue, só de olhar os planetas e as condições daqueles planetas, a gente já consegue entender como que se pode usar aquilo para se equilibrar, né? Como que se pode obter o equilíbrio a partir daquela situação que muitas das vezes causa desequilíbrio, sabe? São os dois lados da mesma moeda. Se está causando desequilíbrio, a gente pode fazer algo para trazer o equilíbrio de volta. É aquela oscilação que eu falei, né, do eletrocardiograma, do pezinho que está sobre os pilares. É a oscilação. Então, se tem o desequilíbrio no pêndulo, né, se o pêndulo vai para um lado, certamente o pêndulo vai para o outro, né? É só a gente entender a fórmula, entender a forma certa de fazer. Tá bom, gente? Carol quer que eu fale um pouco da Lua em Sagitário? Bom, a Lua em Sagitário, ela é uma Lua filosófica, é uma Lua que tem muita vontade de ensinar, de aprender e de ensinar. Precisa abrir a cabeça, precisa expandir o pensamento. Então, gosta de estudar tradições, culturas, idiomas, gosta de viajar, tudo isso, mas não é tão somente para fazer turismo, não. Gosta de ampliar o pensamento. Essa ampliação faz com que ela se torne mais sábia, sabe? E essa sabedoria, ela é passada adiante. Então, é a lua do guru. É a lua do mestre, é a lua daquela pessoa que aprende para ensinar, né? Em termos emocionais, é alguém que acaba se ligando numa outra pessoa que, ou pelo menos deveria, né, se ligar em alguém que segue esse caminho do aprendizado, ou se relaciona, por exemplo, com um mestre, ou pelo menos se relaciona e quer aprender com aquela pessoa com quem se relaciona, sabe? Você precisa aprender com aquela pessoa, senão precisa trocar também. Aquela pessoa precisa ser companheiro de vida, companheiro de missão. Tudo isso, né? O emocional acaba sendo também movido por isso, por essa vontade de aprender, ensinar, aconselhar, né? Ajudar as pessoas ao redor, mas dessa forma, aconselhando e tudo isso, né? É isso, Carol? É você toda, sua mãe também? É isso, é isso. A astrologia védica não tem muito mistério, não, sabe? Ela é muito, muito, muito precisa. Ela é extremamente mágica, tá? Então, gente, aqui eu me despeço de vocês, né? Eu tinha prometido num outro videozinho que eu ia entoar um mantra pela paz, mas eu vou deixar para fazer isso numa outra publicação, tá? Porque eu quero ter tempo, eu vou gravar esse mantra para vocês, vou publicar aqui e vou gravar inclusive a tradução dele, porque a gente precisa nesse momento tão delicado, né, do nosso planeta, tá bom? Então, gente, boa noite, obrigada a todos e mais uma vez peço que compartilhem, que comentem e vamos conversar, tá bem? Tudo de bom, boa noite para vocês, até a próxima.